Bom dia a todos. Hoje, a nossa palestra tem um título de... Qual é o título mesmo? A criação. Compondo a mesa, hoje nós temos nossa irmã Ana Clara, nosso irmão Francisco Salles e eu, Francisco de Assis. Para iniciar, vou convidar o nosso irmão Chico Martins para fazer uma prece final, uma prece inicial aqui. E essa prece de hoje derrama bênção sobre nós e abre nossa mente, nossa consciência para a palestra de hoje. Bom dia a todos, Estamos aqui nessa graça divina, nessa casa acolhedora, irmãos em Cristo, acolhendo a cada um, como uma mãe acolhe o seu filho amado e expressando o desenvolvimento e o conhecimento do nosso futuro, que nós vamos chegando cada dia por lá, Então vamos nos acomodarmos e sintonizar a nossa mente, viver o lado imaginário e é uma realidade do amor divino, Então vamos pedir a bênção de Jesus sobre cada consciência e vamos refletir através do silêncio da nossa à espera e da boa vontade de servir. Divino Mestre Jesus, pela tua bênção, teu grande amor, pela humanidade, rogue a ti, Mestre, que nos ajude a curar nossas enfermidades e curar aqueles que nos acompanham, recolhendo a cada um a vossa Mãe Santíssima, que está sempre na atualidade e abraçando cada causa. Nunca estaremos só. Inspirai-me, sim, palestrante do dia de hoje, para que possamos entender a essa grande dádiva do conhecimento e nos conduzindo atrás, dizendo graças a Deus. Passar para a nossa irmã Ana Clara para ler o minuto de sabedoria. Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através dos seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão. Dê-nos pelo perdão constante a todos, que nenhum olhar de impaciência ou de condenação tolde a beleza de sua vida, que sua fisionomia irradie contentamento a felicidade de tal forma que todos os que aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Graças a Deus. Agora eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que a mão direita. O subitem é a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura de gozos mundanos, não se tem os pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. Uma piedade bem sentida é do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes,
é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime, quanto essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará a felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Graças a Deus. Passa a palavra para o nosso irmão Salles, para ele falar um pouco sobre o Evangelho, né, com o título Criação. O mundo. Oi. Ok. Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados por todos nós que fazemos a Casa Espírita Irmãos em Cristo. Vale salientar, diante da exposição, de que esse é um trabalho desta casa, onde tive a incumbência de hoje falar sobre a criação do mundo, baseado no Livro dos Espíritos, livro este escrito por Kardec, mais precisamente em fevereiro de 1857, e também na Gênese, e também em André Luiz, trazido por nosso irmão Chico Xavier. Então, necessário é falar um pouco da criação do mundo na visão espírita, obviamente baseado na ciência do século XVIII, que ainda estava engatinhando. Hoje, obviamente, temos algo mais além do que se conhecia na época, porque a ciência, a evolução científica em todos os ramos, cresceu em passos bastante largos. Mas André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vem complementar, vem enriquecer os dados que Allan Kardec e sua equipe, na época da construção do Livro dos Espíritos e também da Gênese, sem alterar nenhum dado, apenas acrescentar algo que nós já temos neste século atual. E ele relata de que esse processo se dá em 3 patamares importantes. O primeiro plano é o da criação propriamente dita, né, por Deus, que é a preparação do universo, que se fazem aqui uma série de questionamentos. O universo já existia antes de Deus? Ou só existiu depois que Deus existiu? Como nós sabemos, falar em Deus não é fácil, porque Deus é infinito, e o que é infinito não tem princípio nem fim. E é complexo se falar disso. Obviamente, nós sabemos que é fácil definir o que é Deus, mas se definir quem é Deus não está ainda ao nosso alcance. Certa vez, um espírito superior perguntou ao anjo Gabriel se era possível ele nos informar quem é Deus. E pasmem pela resposta: quando vocês chegarem ao nosso nível, saberão essa resposta de quem é Deus. Isso é interessante porque nós já temos conhecimento de que Deus é o princípio
é o Criador de todas as coisas. Deus é onipresente, está presente em tudo e em todos os lugares. É onisciente, tem ciência de todas as coisas e é infinito. Nem tem começo, nem tem fim. Mas vamos lá. Essa criação da qual eu estou falando, vamos desenvolvê-la ao longo desse estudo nesta manhã de domingo, iluminada por esse sol maravilhoso que Jesus nos proporcionou. Aprendemos um pouco mais sobre a sua criação, desta feita fora do dogmatismo religioso, porque até então, até o lançamento do Livro dos Espíritos, se tinha outras informações a respeito desta criação, sem as comprovações científicas e as novidades que temos hoje a esse respeito. E isso falarei ao longo desse estudo, desta palestra de hoje. Pode passar, meu irmão. Então, é justamente o capítulo 3º que fala sobre a formação dos mundos, dos seres vivos, do povoamento da terra, um pouco de Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos. Pode passar, porque nós temos mais de 20 slides e eu preciso ter 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto e meio cada um, para que eu não possa estourar o tempo em muito tempo. Então, como já disse, formação dos mundos, segundo observa Kardec, que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. O que é que nós estamos dizendo com isso? Para se ter ideia do que eu estou falando na tela, só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, contém mais de 200 mil sóis, mais de 200 milhões de astros. E nós, pobres humanos, temos conhecimento apenas de 9 planetas, a Lua e a estrela de quinta grandeza, que é o nosso Sol. Então nossa limitação está aí, porque se nós olharmos o universo além do que a nossa vista alcança, que é alcançada tão somente através dos telescópios mais avançados, nós vemos algo que nos deixa boquiabertos. Mas vamos passar. E Kardec inicia lá no item 37, ou na pergunta 37 do Livro dos Espíritos, que pergunta: o universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Os espíritos superiores, que na época lhes responderam, deram a seguinte resposta: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, como nós sabemos, temos o conhecimento hoje, comprovações científicas hoje, o universo realmente foi criado por Deus. Logo, podemos afirmar que Deus já existia antes da criação do universo. E Kardec diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Outra comprovação de que o universo só veio a surgir depois da existência divina. Logo, nós vamos ver mais adiante, vou ter a oportunidade de falar disso, a Via Láctea, por exemplo, da qual Jesus é o governador geral, e especialmente do nosso planeta Terra, é cocriação dele. O nosso planeta Terra é cocriação de Jesus e, inclusive, também governador, que na espiritualidade, para quem ainda não sabe, ele denomina
o nosso planeta como especial da sua criação, considerando a principal criação sua, a sua obra primordial, e também registrando o nosso Brasil, a nossa terrinha amada e iluminada por Ele, de pátria do Evangelho, do seu Evangelho, coração do mundo. Razão pela qual nós temos o maior número de espíritas em todo o planeta e também de maior religiosidade a nível mundial. Isso é maravilhoso para nós. Passa. Na questão 38, ele pergunta: como criou Deus o universo? Para lhe servir, é a resposta, de uma expressão corrente. Direi pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ele fala aqui de onipotente. O que era onipotente, cientificamente falando? Se Deus é onipotente, onipotente é aquele que tudo pode. Diferente de nós, com as nossas limitações bem características, não é, professor Rafael? Passa. 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Quando o nosso palestrante anterior passou, inclusive, uma palestra que merece meus parabéns, falou do Big Bang, onde houve a grande explosão, espalhando matéria para tudo quanto era lado, e depois, com a força gravitacional daquele núcleo que se formou, a agregação da matéria existente no espaço, formando cada vez mais volume, cada vez mais volume, cada vez mais volume, e além dos asteroides, dos cometas e outros elementos espaciais que se agregaram ao nosso planeta, até se formar as atmosferas que hoje nós conhecemos, e inclusive trazendo outros elementos que eu vou falar mais adiante, para que pudéssemos realmente ter o que nós temos hoje e ser o que nós somos hoje. Pode passar, Yuri. Na 40, serão os cometas, como agora se pensa, o começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Responde: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influenciam de algum modo em certos fenômenos físicos. A exemplo da Lua. Nós sequer imaginamos a tamanha importância que a Lua tem, que é o único satélite natural que se conhece hoje ao redor da nossa Terra, que é a Lua, da importância que ela tem para o nosso planeta. Se ela não tivesse orbitando em nossa órbita, corrijo, a reprodução dos animais estava comprometida. Se nós perdemos o nosso satélite natural hoje, a Lua, a nossa reprodução, a reprodução de todos os animais e plantas que existem na nossa Terra poderiam estar comprometidas completamente. Todos já ouviram falar em gravidade. A gravidade da Terra, quando a Lua se aproxima, ela é aumentada, ela é reforçada. Durante o período de lua cheia, que ela está mais próxima do nosso planeta, todos os animais, especialmente os marítimos, os marinhos, como queiram, ambas estão corretas, se preparam para a reprodução. Todos, inclusive vocês mulheres também
tem uma certa aceleração no período de lua cheia para o período fértil. E isso a maioria de nós não conhecemos, que se dá por conta da aproximação da lua do planeta Terra. Outro fato também interessantíssimo são os movimentos marítimos. Para quem não sabe, o mar contém dois movimentos, um exterior, um superior e outro interior. Então as ondas marítimas se dão por cima e por baixo, sobre e sob. E esse sob é quem conduz os nutrientes para a alimentação dos animais nas áreas de reprodução, como nos recifes e etc, etc. Tá? Então, esse movimento é proporcionado pelo nosso satélite chamado de Lua. Pode? Sim. Outro fato interessante ainda referente a esse slide é que todos funcionam em plena harmonia. Nem a Lua sai da sua órbita, nem os demais planetas, nem mesmo a Terra. Pode passar, filho. Na 41 tem a seguinte pergunta: olha como a luz se movimenta em nosso universo. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Existe uma frase que diz o seguinte: nada se perde, tudo se transforma, e se transforma para melhor. Inclusive nós, pobres humanos, quando perdemos o nosso corpo de carne, levamos conosco o conhecimento e a experiência para, ao renascer em um novo corpo, nascermos um pouco melhor. Senão não teria sentido estarmos aqui enfrentando os conflitos e as batalhas que enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pois bem, a resposta vem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então aqui nós vamos ver a formação dos seres vivos, que eu acredito ser a nossa maior curiosidade. Pode passar, filho. Quando começa a Terra a ser povoada, ou quando começou, corrigindo, a Terra a ser povoada? Resposta: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão, ou seja, estavam dispersos no universo. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu devido lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, ou seja, aqueles que estão apropriados para suportar os elementos naturais, a pressão atmosférica da Terra, os ventos, o ar como um todo, os gases, os elementos elementares, as temperaturas, todos os elementos que formam o que nós conhecemos hoje no nosso planeta Terra. Passa. Na 44 diz: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Essa aí pegou pesado. De onde eles vieram? Onde eles estavam? Como viviam? De que forma? A Terra lhes continha os germens que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados, ou seja, do espaço, e formaram os germes de todos os seres vivos que conhecemos hoje. Eu não sei se diz mais à frente, eu não lembro. Passa, filho, por favor. Tá.
esses germes, que são o princípio vital da vida, estavam em vários elementos do espaço, estavam agregados em estado latente, em vários elementos do espaço do universo, como em cometas, asteroides e tantos outros nomes que nós damos hoje a esses elementos, a esses corpos celestes que carregavam em si esse germe para depois ser semeado em nosso planeta e dar a vida que nós conhecemos hoje. Um exemplo muito prático disso é que a gente sempre teve essa dúvida: de onde veio a água que hoje está em nosso planeta? Como surgiu a água em nosso planeta e através dela a vida, que se iniciou toda na água? De onde veio? Principalmente dos cometas. Todos os cometas, para quem não sabe, carregam uma grande quantidade de água em forma de gelo, de água condensada. E de acordo com a temperatura ambiente, essa água voltou ao seu estado natural. E hoje nós temos água em abundância e também vida em abundância em nosso planeta. E esse mesmo fenômeno, ou esses mesmos fenômenos físicos e naturais, ocorrem nos demais planetas onde a vida existe. Na 4.6 ele pergunta: ainda há seres que nasçam espontaneamente? Vamos ver. Sim, mas se o germe primitivo já existe em estado latente, como falei há pouco. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desbrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria constantemente. Quando nós perdermos a energia vital e o nosso corpo foi enterrado, como falamos no popular, esses germes, que são as bactérias, os fungos e outros elementos, se apropriam desse corpo e multiplicam milhões de vezes os seus descendentes. Isso ocorre com qualquer ser vivo que conheçamos aqui na Terra. A planta, quando morre também, quando ela perde a sua energia vital, existe uma série de germes que se apropriam dela. É tanto que a maioria apodrece e vira adubo para outras plantas que irão nascer naquele local. Assim também como o nosso corpo volta e serve de alimento para plantas e outros animais, que muitos deles nós sequer ainda conhecemos, mas é fato. Pode passar. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Essa pesou, sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Quando o Espírito de verdade dá essa informação a Kardec, ele está falando do nosso perispírito, porque de fato o nosso espírito já existia. Já existia. Como nós estamos falando de criação, nós já estávamos criados espiritualmente falando. O que nos veio formar aqui nesse momento foi o nosso perispírito dos elementos daqui da Terra. Porque em cada planeta que nós formos viver lá, teremos um perispírito específico
formado dos elementos daquele mundo, daquele planeta, daquele lugar. Tá? Para quem não sabe ainda, quando Jesus veio do seu mundo divinal, deixou lá o seu perispírito e ganhou aqui um novo perispírito formado dos seguintes elementos: da essência da oliveira e do trigo. Por isso que era tão puro e tão forte o suficiente para suportar um espírito de tamanha grandeza que é o de Jesus, um espírito crístico. Que se nós pudéssemos imaginar a vibração de um espírito desse, a gente desmaiava só em ver. Imagine e sentir. E é por essa razão, meus filhos, que nós temos a Trindade: o espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito existe para suportar as vibrações do nosso espírito e transmitir as informações ao meu corpo físico, ao nosso corpo físico, para que ele execute. Vale lembrar também de que equivoca-se quem diz que o meu corpo tem um espírito. Errado. É o meu espírito que tem um corpo físico. Este corpo é apenas o instrumento que o meu espírito se utiliza para realizar as coisas do dia a dia. Nunca pensem que é a carne que é fraca. Não existe carne fraca. Toda carne é forte o suficiente para suportar as demandas do meu espírito. É o espírito que é fraco, que é viciado, não é o corpo. Não se esqueçam disso. Na 48 ele pergunta: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Resposta: não. Todos os nossos cálculos são quiméricos. O professor sabe do que eu estou falando, né? Quando eu cito quimérico. Não. Passa. Povoamento da terra. Vou falar um pouco de Adão. Passa. A espécie humana começou por um único homem? Claro que não. Claro que não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Passa. Esses seres foram semeados nos 4 cantos do planeta, aonde existia condições de sobrevivência humana. Deus semeou essas sementes. Obviamente nós vemos uns mais escuros, outros mais claros, uns mais bonitos, outros menos bonitos. Estou aprendendo a falar, menos bonito. E assim houve a diversidade das raças humanas que nós conhecemos hoje em nosso planeta. Eu vou fazer um rápido comentário de como o espírito chegou à sua individualidade. Tenho certeza que todo mundo aqui tem essa dúvida, como eu também tinha há uns 30 anos atrás. Mas vejam, a nossa essência espiritual surgiu lá no mineral. Dormitu. Ficou latente lá no mineral. Migrou para o vegetal, aonde dormitou por milênios, no vegetal. Depois migrou para o animal, a iniciar pelos animais marinhos, aonde de migração em migração, de espécie a espécie, adquiriu uma experiência necessária e importante para experienciar nos animais terrestres, como animais terrestres. E essa experiência, após completada, passou para o hominal.
É a partir desse momento que o Espírito ganha a sua individualidade. E junto com a sua individualidade, algo que é específico dos seres humanos que nós conhecemos: livre arbítrio. Porque fomos criados simples e ignorantes, ou seja, nem bons nem maus, mas fomos impulsionados para a evolução obrigatória, e cabendo a nós, como individualidade em espírito, seguir o caminho do bem ou do mal, o certo ou o errado, mas com uma consciência, como a centelha divina habita em cada um de nós, de que se seguirmos o caminho errado, iremos responder, mais cedo ou mais tarde. Assim também, como se seguirmos o caminho do bem, teremos sempre o bem como legado. Pode passar. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas em toda a Terra? De onde vem? Herdamos ou conquistamos? Resposta: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Porque a nossa moral é uma conquista individual. Quem achar que o seu filho vai ter a sua moral como herança, está equivocado. Você pode ser o exemplo de moral para o seu filho, e deve. É nosso dever, é nossa obrigação. Mas você pensar que o seu filho vai herdar de você a sua moral, está equivocado. Exemplo: se ele já for uma alma evoluída e você ainda for uma alma atrasada, é certo que ele tem a sua moral atrasada? Não é. Então, diante dessa possibilidade, é óbvio que cada espírito é uma individualidade e a sua moral é uma conquista cotidiana. A cada encarnação, você melhora um pouco a sua moral. A cada encarnação. É justamente para isso que nos encontramos aqui, em um mundo apropriado para nós, espíritos errantes, espíritos que ainda estamos em vivência de provas e expiações. E foi justamente para isso que Jesus preparou esse mundo. Um detalhe: a maioria de nós, não posso dizer todos, mas a maioria de nós somos espíritos que viemos do planeta Capela, quando ele passou do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, e nós estávamos atrapalhando os espíritos em sua evolução, e fomos transladados para o planeta Terra, para começarmos lá no mundo primitivo, dar a nossa contribuição para a sua evolução, e o demos, graças a Deus, que estamos agora no mundo de provas e expiações, e quase prontos para o mundo regenerado. Se já estivermos regenerados, formos dignos de continuar no planeta regenerado, ficaremos por aqui. Se não formos, seremos atraídos para novamente o mundo primitivo, para aprendermos a servir conforme Jesus nos ensinou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim e me seguir, ainda que morrer, viverá, e viverá em abundância. Passa. Não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Não, por favor. Desculpa. Na 53, no Livro dos Espíritos, pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim. E em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos de raças se formaram. É tanto que a miscigenação, ou seja, a mistura de raças em todo o mundo, já é bastante comum. Há quem diga que não existe mais uma raça 100% pura em nosso planeta. Até mesmo porque o fortalecimento é necessário. Por que que os escravos vieram para o Brasil e disseminaram os seus genes para nós, os seus DNAs, o seu DNA para nós, que aqui nos encontrávamos? Para o fortalecimento. Nós vivemos em um planeta tão quente quanto a África. E era preciso que fortalecêssemos a nossa defesa, o nosso organismo, para sobreviver com saúde em um clima quente, com uma série de diversidades que conhecemos aqui no Nordeste, especialmente no Nordeste. Ok? Vamos lá. A evolução da espécie humana não é um processo linear, é um processo complexo, onde as espécies se reproduzem, sofrem mutações e se adaptam. Eu quis dizer também que, quando Deus semeou umas primeiro e outras depois, é que esses depois, o lugar ainda não estava preparado para nós desenvolvermos e crescermos juntos com aquilo que lá estava. Eu vou dar um exemplo disso: os desbravadores do Nordeste. Quem não conhece aqui a história dos bandeirantes? Foram espíritos abnegados, enviados por Jesus para desbravar essas terras tão sofridas. É sabido que em 1506 os jesuítas passaram por aqui e encontraram essa nossa região dizimada por anos seguidos de seca castigante, com vegetação morta, com animais mortos ao longo do caminho que eles percorreram através do rio São Francisco. E esse é um dos primeiros registros que nós temos de uma seca terrível em nossa região, que foi registrada pelos jesuítas na sua ida para o Recife, através do rio São Francisco. Então, esta é a região que nós nos encontramos hoje, que nós, como os bandeirantes, bravadores, guerreiros e nordestinos, mulheres nordestinas, que não abrem nem por trem, estamos aqui, dando continuidade à tarefa que Jesus nos deu. Passando. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Jamais, né? Jamais. Esse é que é o motivo maior de nos unirmos e fazermos como Jesus disse: um graveto a gente quebra em vários pedaços, mas se você juntar 20 gravetos, eu duvido que você tore, porque os 20 gravetos se tornam muito fortes, 20 vezes mais do que apenas um. Todos os homens são irmãos em Deus, ou seja, são filhos do mesmo Pai, porque são animados pelo Espírito Santo e tendem para o mesmo fim, que é a evolução, que é nos tornarmos anjos e depois chegarmos aonde o Cristo chegou, que são espíritos crísticos. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Eu sei que é ir além do nosso imaginário
dizer que um dia seremos espíritos crísticos. Por que não? Mas vai levar uns dias, né, professor? Porque se nós observarmos, a Terra tem hoje, segundo o último levantamento, 4,6 bilhões de anos. Estou falando como geógrafo agora. 4,6 bilhões de anos. E Jesus já existia antes, porque Jesus é o co-criador do nosso planeta. Co-criador. Deus criou a matéria, criou tudo, e Jesus criou o nosso planeta como co-criador da nossa galáxia e também seu governador. Imaginem vocês, se ele já era um espírito crístico há 4,6 bilhões de anos atrás, antes da formação da Terra, quantos trilhões de anos esse espírito tem? Foge da nossa imaginação. É como disse o anjo Gabriel: quando você chegar a meu nível, você poderá receber essa resposta. Mas passa. Deixa eu ver a hora. Ainda tem um pouco. Pluralidade dos mundos. Passa. São habitados todos os globos que se movimentam no espaço? Resposta: sim. Tirou dúvida de vocês, né? A gente sempre imaginou que os outros planetas não são habitados. Lendo engano. Se não foram habitados por homens vivos, na carne, mas são habitados por espíritos que estão lá em repouso, que estão lá em proteção, que estão lá fazendo alguma coisa a pedido do Cristo. Estão lá em missão, mas estão habitando. Tá? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo, o privilégio de conter seres racionais. Lendo engano, né? Orgulho e vaidade. Julga que só para eles criou Deus o universo. Lendo engano. Antes de nós, outras raças já habitaram a nossa terrinha. Quem aqui ainda não ouviu falar de Atlântida? Quem aqui ainda não ouviu falar das civilizações perdidas? Não vou adentrar por conta do tempo, mas poderia passar aqui algumas horas falando a respeito desses primeiros habitantes do nosso planeta. Tá? Passa. Não se turbe o vosso coração, falou Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. João 14, 1-3. Essas palavras foram proferidas pelo Mestre. E ele já veio. Quem aqui ainda não ouviu falar no Consolador? E quem ainda não sabe quem é o Consolador? A doutrina dos Espíritos. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 3 oportunidades onde o próprio Cristo, denominando-se o Espírito de verdade, traz frases assim indescritíveis, maravilhosas, dignas da sua grandeza. Passa. Opa, desculpa, volta só um pouco, eu esqueci de algo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento intelectual e moral. Agora pode. 5,5. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Claro que não. Já falei disso no início. Que cada um tem uma
peculiaridade própria, tem uma energia própria, tem elementos próprios, tem vibrações próprias. Não são iguais, são todos diferentes, tá? Não, de modo algum se assemelham. Até as nossas formas, até as formas físicas dos humanos que lá estão, são diferentes. Ou são mais belas, ou são menos belas que a nossa. Passa. Opa! Não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados, mas Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Ele está falando de evolução dos planetas. Como eu já disse no início, nós saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, e estamos nos preparando para o mundo regenerado. Então, veja, os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, os mundos de provas e expiações, que é o nosso, estamos habitando hoje, onde há a predominância do mal, infelizmente. E isso só mudará, meus irmãos, quando a humanidade passar de 50% vibrando no bem. Segundo a última pesquisa que a espiritualidade nos informou, apenas 35% da humanidade hoje vibra no bem. E se faz necessário que 50 mais 1 vibre no bem, para que o mal se envergonhe e desapareça da nossa terrinha. Mas isso está próximo. Eu acredito que em menos de 500 anos, é muita coisa, não é só 500 anos, não é muita coisa não, isso acontecerá. Essas são coisas minhas, nós não podemos prever datas. Mas quando eu vi uma palestra de um professor de renome, falando que no máximo 500 anos, eu estou repetindo o que ele falou. Ok? Mundos felizes será depois de mundo regenerado, que eu não sei quantos milhões de anos passará para conquistar essa segunda essa outra fase, né, depois de regenerado, e logo depois de mundo feliz, onde o mal praticamente não existe, apenas o bem, onde nós se preocupamos primeiro com o outro, para que o outro também já está se preocupando conosco. Há essa interação, é o amor fraterno predominando 100%, para depois chegar a mundos celestes ou divinos, onde as moradas dos espíritos purificados ou os espíritos crísticos, como nós conhecemos aqui um pouco. Eu vou concluir. Aí são as referências, e com isso nós fechamos a palestra de hoje com a seguinte frase de Jesus: amemo-nos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz. Parabéns, Salles, aí não foi uma palestra não, foi uma aula, né? Muito obrigado por suas palavras, seu ensinamento no dia de hoje foi de grande valia, que a gente leve o que aprendeu hoje para nossas vidas, né? Para finalizar, vou chamar nosso irmão Rafael para fazer a prece final, e logo após a gente convida a todos a fazer uma fila para a sala de paz. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, né? Visualizar a imagem do Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade, esclarecimento que foi dado hoje por nosso irmão. Senhor, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estão. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa os nossos inimigos e devedores. Que a nossa semana seja de paz, de tranquilidade, seja serena, ilumina as nossas vidas. Dá-nos a força e o discernimento mediante toda e qualquer dificuldade.
E agradecemos aos bons espíritos por se fazerem presentes em nossas vidas, hoje e sempre, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos formar a fila do passe.